Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, o nosso boa noite, o nosso abraço fraterno a todos vocês. Então hoje, graças a Deus, não é? Vamos estudar mais um capítulo do nosso Evangelho, esse código de leis morais que o nosso mestre nos deixou. E que deveremos pautar a nossa vida neste código e no exemplo que ele nos deu. Tanto é verdade que ele vem ao nosso planeta, toma um corpo igual ao nosso, não é para nos mostrar que tudo o que ele disse que ele fez, nós temos condições também. A única diferença é que às vezes, né, a maior parte das vezes, a gente se afasta do caminho. Mas aí a gente tem aquele chamamento, retorna, né, começa de novo. Esta é a grande bênção que a doutrina espírita nos dá. Somos espíritos eternos e temos a possibilidade de nos corrigirmos e de reiniciarmos a nossa trajetória. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 13º do Evangelho. Não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda. E aí, um irmão nosso, coberto de chagas pelo corpo, chagas da lepra, chega para Jesus e implora, dizendo a Jesus que ele tinha condições de lhe limpar. E o mestre, como sempre, com aquele amor por todos nós que ele tem, né, o cura e pede a ele que não fale a ninguém, apenas compareça à sinagoga para que os membros da sinagoga o observassem curado. E aí inicia então a nossa lição. Não saiba a nossa mão direita o que faz a nossa mão esquerda. Não necessitamos de maneira alguma dar publicidade aos nossos gestos de caridade, de bondade, de amor ao próximo. Porque só o nosso Pai é que vai nos observar e avaliar as nossas atitudes. Porque aos olhos dos homens não interessa, porque nós vamos mostrar para seres iguais a nós o que fizemos. Para quê? Temos o nosso livre-arbítrio, lançamos mão dele e vamos em frente para cumprirmos a nossa tarefa cristã. Ou seja, amar o próximo como a nós mesmos. Amar os nossos inimigos, fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. Esta é a maior lição que o Mestre nos dá. E dentro de nós temos esta centelha do Pai, porque nós fomos criados imagem e semelhança dele. Então, nós temos armazenado esta centelha de luz, que a qualquer momento este amor vai desabrochar em nós. E aí, então, o Evangelho ainda nos conta, né, que nós somos tocados quando existem grandes tragédias. Por que será, né? Quantas vezes o nosso próximo mais próximo está necessitado e nós não temos este senso de observação para ver. Mas, entretanto, quando acontecem as calamidades, graças a Deus que nós temos essa centelha dentro de nós e nós nos mobilizamos para acudir, para colocarmos
este sentimento de caridade, de amor ao próximo, em função dos nossos irmãos necessitados. E o Evangelho nos fala na história da mulher rica, uma senhora muito bem aquinhoada, né? Não precisava se envolver com as tarefas da casa, e seguidamente, uma vez por semana, ela pegava a sua carruagem, né? Porque na época do Evangelho não tinha os carros, né? Os automóveis, era a carruagem. Enchia sua carruagem de mantimentos, de roupas, de sapato, enfim, de coisas para os necessitados. E ia lá naquela vila para distribuir. Mas ela não se identificava, até mesmo quando ela se dirigia a esses irmãos. Quando ela se dirigia a esses irmãos, ela procurava até se vestir com mais simplicidade, exatamente com a preocupação de não chamar a atenção, não é? Ela se vestia mais simples para conviver com eles. E tinha uma grande virtude também, além dela ir distribuir esses mantimentos, essas roupas. Ela tinha a preocupação de levar uma filha para aprender, para participar deste trabalho de amor ao próximo e de doação. E a filha ficava bastante entusiasmada, né, com essa oportunidade, e certa feita solicitou à mãe que gostaria de também dar alguma coisa. E a mãe então explicou a ela: se eu te der, minha filha, tu vais apenas repassar o que eu estou te dando, não estás dando nada de ti. E o importante é, quando nós nos empenhamos neste trabalho, é que nós doemos coisas nossas. E aí então, no Evangelho ainda nos fala sobre as pessoas que não têm condições financeiras de fazer doação. E aí, então, estão impossibilitadas de exercer a caridade, porque não têm bens materiais para doar. Aí vamos encontrar neste capítulo a caridade material e a caridade moral. E a caridade moral é aquela em que nós somos colocados num contexto para nos amarmos. E este nos amarmos nesta situação não é o dar bens materiais, mas exercer a caridade conforme Jesus nos ensinou. Tolerar. Tolerar os erros dos outros, as imperfeições dos outros, para que as nossas também sejam toleradas. Porque nós somos tão imperfeitos quanto os nossos irmãos. E aí então nós vamos ter a oportunidade de exercer a caridade moral. E como vamos fazer? Através de um recurso extraordinário que nós temos, que é a prece. A prece tanto faz o rico como o pobre, tem condições de fazer, não é? Porque depende única e exclusivamente deste amor que temos dentro de nós, nos conectarmos com o nosso Pai e orarmos em benefício dos nossos irmãos. Podemos fazer a caridade por pensamento, palavras e obras também. Se não temos condições de fazer por obras, vamos fazer através do pensamento. Essa conexão extraordinária que nós temos condições, e vamos orar
Lá no Evangelho temos orar pelos criminosos. Quem se lembra de fazer isto? Nós lembramos do criminoso naquele momento em que ele transgride a nossa lei social, não é? Aquele momento em que ele erra, e nós, como bons julgadores, que nos autorizamos, não é? Julgamos a pedra neste irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos orar por ele, para que ele possa ser tocado no seu íntimo, no seu pensamento, por essa vibração de amor, para que ele tenha condições de modificar as suas atitudes. Isso é caridade moral. Vamos orar por aqueles que nós temos dificuldade de relacionamento. E aí entra a nossa família, entra o nosso trabalho, entra a nossa sociedade. Mas esta caridade é aquela que nós vamos fazer em silêncio, como o título do nosso estudo nos diz: não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda. Jesus estava certa feita na frente do gasofilácio e chega uma viúva, e ele observando o que estava sendo colocado no gasofilácio. Aí as pessoas deitavam montes de moedas, de dinheiros, e ele observando. E aí chega uma viúva e coloca 2 moedinhas. E ele aproveita a oportunidade para esclarecer os que estavam ali. Dar a lição, porque nós somos eternos aprendizes. Aprendemos uns com os outros. E Jesus então explica, aquela doação daquela viúva foi a doação maior que teve naquele gasofilácio, naquela oportunidade. Porque os outros davam do que lhe sobrava, do que não lhe ia fazer falta. Ela deu as únicas moedas que ela tinha. Ela tirou dela para doar. E um detalhe, ali no gasofilácio ela não sabia quem iria receber. Esta é a oportunidade que nós temos de auxiliarmos uns aos outros. Não precisamos dizer, precisamos sim agir. Mais adiante, nós temos, não é? Neste mesmo capítulo, convidar os pobres e os estropiados. Aí os irmãos podem pensar assim, mas como que eu vou convidar, não é, para participar da minha casa, de uma janta, de um almoço da minha casa com a minha família, essas pessoas? Não, isso é um sentido figurado. Isso é um sentido figurado, não é? Nós vamos fazer a caridade, nós vamos dividir o que temos com aqueles necessitados, como diz aqui. E por banquete é necessário entender não propriamente a refeição, mas a participação na abundância do que desfrutas. É eu dividir. E quantas vezes nós temos coisas dentro da nossa casa que nós não nos desfazemos delas por apego. Quantas vezes nós estamos lá com um par de sapato, com uma roupa de 2, 3, 4 anos que não usamos, mas está ali. E aquilo ali poderia estar agasalhando um irmão nosso, calçando um irmão que não tem. Agora já estamos, né, entrando no inverno, e aí vamos ficar com aquilo ali dentro do nosso armário. Por quê? Vamos abrir, vamos tirar, vamos oportunizar. Olha, o irmão relatou aqui o quanto foi dado dessa sociedade aos irmãos necessitados. E isso só é possível porque alguém doou para a sociedade.
Vamos ver o que está sobrando lá dentro da nossa casa e vamos doar, para que outro irmão aproveite aquilo que nós não estamos aproveitando, simplesmente estamos apegados àquilo. Então, isto é convidar os pobres e os estropiados, é dividir com eles o que nós temos sobrando. E isto é amor, isto é caridade. E ainda falando sobre a caridade moral, lembramos aqui, quando assinalamos o preparo deste estudo, se pudessem saber a alegria que provei ao encontrar na lenha aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. E aqui lembramos de Bezerra de Menezes, quando desencarna, não é? Passou por aquele estágio de perturbação que todos nós passaremos, porque, né, necessitamos. E foi algumas horas. E aí chega para Bezerra e desperta o espírito de Celina. Celina, um espírito que faz parte da comitiva de Maria de Nazaré. E desperta Bezerra. Bezerra está na hora. E Bezerra desperta e ela convida-o para chegar até uma janela. E qual não foi a surpresa dele quando ele chega nesta janela e vê aquela multidão ali, esperando por ele. E ele pergunta para Celina quem são aquelas pessoas, né, que ele não conhecia. E Celina responde para ele: estes são espíritos que, quando estavas encarnado, o beneficiaste e estão aqui agora para te homenagear. Meus irmãos, deve ser uma sensação extraordinária esta chegada na espiritualidade. E Bezerra sequer os conhecia. Isso é fazer a caridade no anonimato. Isso é dar com a mão direita o que não sai da sua mão esquerda. E assim nós temos que nos preparar para esta chegada na espiritualidade. E só vamos ter, não é? Claro que ainda estamos muito longe do nosso irmão Bezerra, mas pelo menos vamos nos esforçar para atendermos esses irmãos que são colocados no nosso caminho, exatamente para que nós sejamos testados como estamos exercendo a caridade, como estamos sendo beneficentes com esses irmãos que se chegam a nós num estado de necessitados. Mais adiante nos diz: a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras, como nós já falamos, né? E muitas pessoas chegam à casa espírita, ou até, né, não vai se dizer que só se evolui dentro da casa espírita. Nós aqui falamos em nome do espiritismo, mas nem por isso os irmãos que têm outras crenças não estão sujeitos à evolução. Aliás, a única senha que nós temos para evoluir é a caridade. Então a gente pode fazer a caridade em outros credos, né? Mas tem pessoas que, quando se dão conta disso, acham assim: ah, mas eu agora estou muito velho, eu agora não tenho mais condições. Não, meus irmãos, vamos lembrar do capítulo Muitos chamados, poucos os escolhidos, os trabalhadores da última hora. E aí está a nossa oportunidade. Cada um pode dar a sua contribuição à humanidade, exercer a caridade dentro das suas possibilidades. Eu posso estar com 60, 70, 80 anos e agora
me foi dada a possibilidade. E eu posso pegar, olha lá o trabalhador da última hora, que recebeu o mesmo salário do trabalhador da primeira hora. Por quê? Porque ele colocou naquela última hora que ele foi convocado para trabalhar, todo o empenho para que a vinha daquele senhor que lhe deu aquela oportunidade tivesse uma produtividade maior. Então, o que é levado em conta é a nossa boa vontade no exercício do amor ao próximo, no exercício da caridade. Então, e para isso, não tem idade. Para isso, nós estamos encarnados. Enquanto temos vida, temos condições de nos auxiliarmos uns aos outros. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as suas aflições. Vejam bem, como é bom quando a gente encontra um irmão necessitado e chega a nós e nós temos aquela palavra. Não vamos nem chegar nos bens materiais, mas aquela palavra de carinho, de amor, aquele bálsamo que através da nossa palavra nós vamos curar aquela aflição que está dentro do nosso irmão. É uma sensação que nós doamos a Ele através da nossa palavra. E Ele nos dá essa oportunidade do exercício da caridade. Ele nos dá a oportunidade de sermos úteis a Ele. E aqui lembramos de uma história que aconteceu conosco. Estávamos preparando uns agravos, uns doces, para as crianças lá da Restinga. Isso já há muitos anos. E aí, eu não tenho carro. E a Restinga é 1 hora da minha casa de ônibus. E 250 embalagens com balas e pirulitos, eu não tinha condições de carregar. Mas eu ia viajar antes da festa do Natal. E eu precisava fazer isso, chegar lá na sociedade. Aí um companheiro nosso que morava perto da minha casa disse: olha, se tu levares na minha casa, eu boto no carro e levo para a sociedade. Muito bem. Mas aí como é que eu ia levar até a casa dele? Era perto, mas não o suficiente para eu carregar tudo isso, né? Aí eu conversando com um casalzinho que tinha uma quitanda debaixo do meu prédio, eu falei. E eles se prontificaram a me ajudar e levar. Até aí, tudo bem. Fomos. Mas o que mais me chamou a atenção foi na hora que eu agradeci a eles. Que eles disseram para mim assim. E aí foi uma grande lição. Não, a senhora não precisa nos agradecer. Nós é que estamos agradecidos pela oportunidade que a senhora nos deu de lhe auxiliar. Não eram espíritas, não sei nem se tinham religião, mas tinham essa consciência de que no momento em que nós exercemos o amor ao próximo, que nós prestamos a caridade, seja ela da maneira que for, aqui, nós somos mais beneficiados que aquele a quem nós demos. E aqui na lição ainda nos conta também de 2 homens que estavam encarnados e Deus então resolveu medir os gestos de caridade que eles estavam praticando. Um era extremamente rico, então ele deu um saco para cada um. O rico, o saco ficou abarrotado, porque tinha condições. O pobre era tão pouquinho que se via através do tecido aquelas poucas moedas que ele tinha conseguido doar durante a encarnação. Aí então
chegando na espiritualidade, vamos pesar. E qual não foi a surpresa? Não é? Assim como o óbolo da viúva, o saco que mais pesou foi o que menos moedas tinha dentro. Porque também foi levado ali em consideração que aquele irmão doou do que ele tinha se privado de adquirir. Aquela economiazinha que ele poderia fazer para adquirir alguma coisa, ele doou. O outro não se privou de nada. O outro simplesmente deu em abundância com ostentação, para que ali aquela doação fosse maior que a do outro que estava em condições de inferioridade materialmente. Isto são lições que o Evangelho nos traz. E são lições para nós exatamente irmos estudando, verificando, analisando o que estamos fazendo em relação ao nosso progresso espiritual, a nossa evolução espiritual. Um grupo de senhoras se preparavam para o inverno que estava chegando. É outra lição que nos traz esse capítulo. Então elas estavam muito preocupadas porque o inverno já estava chegando e elas estavam trabalhando e provavelmente não tivessem condições, não é, de atender a todos aqueles assistidos, aqueles necessitados. Mas o importante, elas reuniam-se para confeccionar essas roupas, estes agasalhos, que também dariam numa determinada localidade da sua cidade. Elas estavam ali felizes. Era uma tarde dadivosa para elas, que se empenhavam naquele trabalho de caridade, naquele trabalho de amor. Será que nós estamos pensando, ou já começamos a pensar, nesses necessitados, neste amor? Observem na nossa festa de Natal a expressão das crianças quando recebem um presente. Elas estão todas imbuídas daquela expectativa do Natal. Mas quem trabalha em zona carente sabe que eles não têm condições. Não tem satisfação, prazer, felicidade maior do que quando a gente consegue angariar aqueles brinquedos e fazer a nossa festa de Natal. A felicidade nos olhinhos daquelas crianças, que provavelmente será o único presente que elas terão de Natal. E elas estão na expectativa, até porque a mídia, né, chega em todas as casas e elas sabem que vai ter o Natal e, infelizmente, não é? A nossa mídia trabalha o Natal comércio. Graças a Deus, não é? Que as nossas casas espíritas trabalham o Natal, o nascimento de Jesus. Trabalha Natal dizendo o que significa esta data para nós. E essa data não é a troca de presente, não é o banquete que nós vamos desfrutar naquela noite, mas sim o nascimento do maior mestre que nós tivemos no nosso planeta até hoje.
Esta caridade com as crianças é muito importante, meus irmãos, de nós exercitar. Porque aqui no capítulo ainda também nos fala sobre os órfãos. E como nós estamos tratando os nossos órfãos. Nós que tivemos a felicidade de ter um lar, de desfrutar muitos anos até a idade adulta, da companhia de um pai, de uma mãe, não é? Mas quantas crianças ficam órfãos? E será que nós estamos preparados para lidar com eles? Será que nós temos este amor tão grande para dividir com eles, ampará-los, assisti-los? Isto é uma necessidade muito e muito grande atualmente na nossa sociedade. Os órfãos são aqueles seres que são colocados no nosso caminho para nós termos a oportunidade de amá-los. Não vamos substituir os pais, não, em absoluto, porque ninguém, não se substitui ninguém, porque cada um de nós é um, conforme está lá no livro Nosso Lar, André Luiz fala que cada um de nós é um universo, então ninguém substitui ninguém, mas podemos sim amá-los, nos dedicarmos à recuperação, à orientação dessas crianças que então têm idade, sabemos que tudo na lei do Pai é perfeita, por motivos que nós não conhecemos, se tornaram órfãos e cruzaram o nosso caminho. Quem sabe este espírito não foi um familiar nosso, noutra encarnação, não foi muito próximo de nós, e nós, quem sabe, o deixamos no caminho, e hoje vem talvez numa outra situação, numa outra família, e fica na orfandade para que nós tenhamos a possibilidade de amparar. Amparar uma criança órfã é um gesto de muito amor da nossa parte. E por isso temos que aproveitar essas oportunidades. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Imagina nós nos depararmos com um órfão, deixarmos no caminho e mais tarde termos a noção, do que aquele ser significava para nós. Quanta dor, quanto remorso nós vamos ser tocados por não termos aproveitado essa oportunidade de amparo. Então a beneficência é a alegria do coração, o mais puro gozo e mais doces alegrias que pode a nossa experiência encarnatória experimentar. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos. Em todos os mundos. Então vejam bem, nós hoje estamos num planeta, num mundo de prova e expiação. Mas até nos mundos habitados por espíritos puros existe a caridade. Claro que vai ser de uma maneira diferente, mas existe a caridade. É a âncora eterna da salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do Criador. É a sua própria virtude que ele transmite à criatura. É a sua própria virtude que ele transmite à criatura. Então, quando passarmos para os mundos mais adiantados, vamos nos deparar com este sentimento de caridade, só que de outra maneira, que não sabemos porque ainda estamos limitados aqui no mundo de prova e expiação. Amai-vos uns aos outros, sede bons,
amparai os vossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Vamos tirar de dentro de nós esta chaga para colocar no nosso coração esta virtude, como diz aqui, do Criador. É a própria virtude que ele transmite à criatura. É a caridade. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos, é a mais pura emanação do Criador. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. A caridade liga o benfeitor ao beneficiário. Nós ficamos ligados nesse elo de amor. E que relação extraordinária que é criada entre nós. Eu dei amor para aquele que beneficiei. E ele, naquele sentimento de gratidão, me devolve este amor. Então, à medida que nós damos, nós recebemos. Como já está o nosso tempo curto, né? O preceito de Jesus que manda amar até mesmo os inimigos. Aí está, meus irmãos, o nosso maior desafio. É amar o inimigo. Porque nós amarmos, nós sermos caridosos com aquelas pessoas que nós amamos, que nós nos relacionamos muito bem, nós não temos dificuldade. Agora, aquela pessoa que nos desafia, que nos aponta muitas vezes as nossas deficiências, o nosso orgulho não deixa nós gostarmos desta convivência, porque nós somos desacatados. E muitas vezes estes espíritos que nos apontam os nossos erros são aqueles que nós não conseguimos tolerá-lo no passado. E aí nós vamos receber como filho, para exercer a caridade moral, vamos receber como marido, vamos receber como esposa, para exercermos a caridade moral. Esta que Jesus nos ensinou, beneficência para com todos, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E o quanto nós temos dificuldade de perdoar. Exatamente pelo nosso orgulho. Por isso nós temos dificuldade. E por isso Jesus nos ensinou a amar os inimigos. E esse amar os inimigos é exatamente o fazermos por eles tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. E aí é o grande desafio nosso. Aí está o grande desafio, que é fazer o bem para ele como gostaríamos de receber o bem. Porque estamos aqui neste planeta para nos amarmos. Jesus nos ensinou. O que Jesus disse nos últimos minutos da sua vida? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, quem somos nós para não perdoar os nossos inimigos? E é este perdão quietinho. Este perdão que muitas vezes os irmãos dizem, não, mas eu quero pedir perdão, eu quero me reconciliar, mas ele não aceita. Então, temos o exercício da prece. E não tem coração, por mais endurecido que seja, que não se vergue a uma vibração de amor emitida por uma prece. Aquela prece vinda do fundo do nosso coração. Sabemos que não vai ser com uma prece, nem com duas, nem com uma semana, nem com um mês. Pode ser uma encarnação inteira. Mas quando chegarmos na espiritualidade, vamos ter a alegria de conseguirmos nos reconciliar. E tudo isso nós devemos fazer em silêncio.
para que os outros não tomem conhecimento. Aí está o grande mérito da nossa caridade. Não precisamos. Precisamos sim que o nosso Pai, que tudo vê e que conhece o nosso íntimo, tome conhecimento, para que nós possamos, como nos diz o capítulo do Evangelho, ter a recompensa no mundo espiritual. Lá sim, lá é que nós necessitamos dar conta das oportunidades que tivemos de exercer a caridade. Aí sim, nós vamos ter vamos nos colocar diante da nossa consciência e avaliar o que fizemos, porque está lá no Livro dos Espíritos: onde está Deus? Na tua consciência. E aí é que nós vamos, perante a nossa consciência, não é? Justarmos conta do que fizemos, das oportunidades que tivemos e aproveitamos no nosso processo reencarnatório. Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos, ao sair daqui, levarmos para as nossas casas essas vibrações de muita paz e de muito amor, e pensarmos muito como estamos aproveitando as oportunidades da caridade. Muito obrigada.